paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast. Para nós é um privilégio poder contar com a sua participação. Hoje vamos estar estudando a lição de número 6, que traz por título: Uma igreja não conivente com a mentira. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque vai ser uma bênção. Já aproveita a oportunidade e manda para o Senhor todo especial para o nosso pastor, presidente Carlito Machado Fiel, juntamente com toda a diretoria, por essa oportunidade daqui estarmos meditando a palavra do Senhor. Hoje vai estar conosco ele que já tem cadeira cativa aqui. Isso mesmo. Já tem cadeira cativa, nosso pastor Cylon vai estar ministrando essa aula. Seja bem-vindo. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, meu pastor Giovanni, uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. Quero glorificar a Deus pela tua vida, por mais uma vez me dar a oportunidade de estar aqui, aprendendo também contigo. Não posso deixar também de registrar a paz do Senhor para o meu querido pastor presidente, meu pastor Carlito. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, tá bom? Eu quero glorificar a Deus por essa equipe maravilhosa, na pessoa do irmão Melk, que sempre tem nos dado apoio também. E não posso também, meu pastor, deixar de registrar aqui a minha fala e também cumprimentar a congregação do Monte Cristo. Deus abençoe vocês, minha família, minha esposa. Eu tô ficando bom nesse negócio, hein? Eita, Mara. Deus abençoe. Já manda para o seu especial também para a congregação Monte Cristo, porque eu ganhei uma gravata. Foi mesmo. Meu Deus, estive lá ministrando essa semana e ganhei uma gravata muito bom. Já quero usar amanhã, já vou usar amanhã. E eu já quero deixar aqui, ó, hashtag fica a dica, você, superintendente da congregação, leve o pastor Giovanni lá, porque a temática é forte, viu? O homem prepara o caminho aí para o incentivo à escola bíblica dominical. E você já está conectado conosco aí, já está inscrito, já pegou sua lição, já pegou sua caneta, fazer suas anotações. E você já sabe, aproveita que o pastor Cylon está aqui e qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários. Porque quando o pastor Cylon não responder, quem vai estar respondendo é Melk. Isso mesmo, que é uma maravilha. Fique tranquilo, tá bom? Conectado conosco, lição de número 6 do nosso terceiro trimestre com a temática: Uma igreja não conivente com a mentira. Como assim, pastor? Olha, o tema hoje é forte, tema forte, e nós temos aí como textuário, já posso citar, meu pastor? Fique à vontade. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3. Disse então Pedro, Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha aí. Eu já quero destacar também a verdade prática, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Meu pastor, eu, desde novo, quando eu venho perguntando na igreja sobre o que é pecado, o que não é pecado, e minha saudosa avó, eu quero registrar aqui, minha saudosa avó, Inerita Pires, que até nessa edição da Bíblia, dos 78 anos, teve uma homenagem a ela. Ela dizia para mim: meu filho, olha, pecado é pecado em qualquer lugar. Então, seja no Brasil, seja fora do país, não importa a cultura, não importa nada. E ela dava o exemplo da mentira. Ela dizia: a mentira, não importa aonde for, não importa a cidade, não importa o país, não importa a cultura, nada. Mentiu é pecado. E é incrível esse tema, porque pelo menos eu não lembro a última vez que houve um tema como esse na nossa lição. E vovó dizia que mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta, exatamente. Mas sendo mais tarde, a verdade vai chegar e aí agora vai sofrer as consequências. Nosso texto base está em Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Recomendo que você faça a leitura aí com a sua família, na sua casa. E vamos para a nossa introdução, porque o pastor tem coisa para falar, para estar contando, trazer grandes revelações da parte do Senhor. Fica à vontade, meu pastor. Olha só, na introdução, o comentarista ele deixa muito claro, ele expõe o que aconteceu nesse texto de Atos, e ele cita como um casal, e ele usa a palavra aparentemente despretensioso. No caso do comentarista, ele traz uma ideia. É muito importante dizer que é uma ideia do comentarista, e é algo que a gente pode também
capitanear, vou usar esse texto, ou até mesmo trazer uma outra ênfase, mas que ele, na visão dele, queria lucrar às custas da santidade da igreja. Olha que é muito atual isso aí. E nesse texto, meu pastor, o que aconteceu? Havia ali um momento social muito forte. Deus estava salvando, Deus estava libertando as pessoas, muitas pessoas se convertendo ao Evangelho, e é claro que havia o mesmo sentimento, o mesmo desejo, e era tudo em comum. Então havia um desejo do povo de querer dar uma certa assistência a todos eles. Então as pessoas começaram a sentir no coração de dividir o que tinha, de vender até mesmo as suas propriedades. Foi o caso desse casal. Eles decidiram vender o quê, pastor? A sua propriedade. Sua propriedade. Só que aí, eu acredito que é bonito, né? Tem na igreja algumas ações assim que mexem com a gente, né? Por exemplo, eu fico pensando em umas campanhas que se fazem, né? Hoje mesmo eu vi uma no WhatsApp dizendo o seguinte, que tem alguém que está precisando fazer uma cirurgia, que tem alguém que teve uma negativa, né, pelo programa SUS, e ele precisa de um valor, um montante de um valor. E aí houve-se uma campanha, está tendo uma campanha, na verdade, para poder essa pessoa levantar o recurso necessário. Então, quando se coloca isso, e agora no grupo de WhatsApp, e as pessoas começam a ver colegas ou pessoas próximas doando valor, começa a gerar no coração de alguns que não deram ainda a necessidade também de ofertar ou de contribuir, vamos dizer contribuir. Para alguns, é bom, eu quero fazer isso por aquela pessoa. Para outros, se eu não fizer isso, alguém vai perceber, alguém vai ver, e até diz assim, olha, será que ele é insensível? Então, a necessidade de ficar bem para com os outros motiva a pessoa a contribuir. No caso aqui, eu posso citar várias coisas, como, por exemplo, e se também, meu pastor, queria até sua opinião sobre isso, não havia esse sentimento neles em Ananias e Safira, de será que eu vou ficar de fora da campanha? Será que eu vou ficar de fora de também entregar o que eu posso entregar? Como é que os apóstolos vão me ver se eu não aderir a esta campanha? Então, a ideia foi o seguinte, vamos vender, mas vamos reter uma parte do valor. É errado isso? Não, né? Não. Acho que não. Você pode vender o que você quiser, seu. Você pode decidir dar todo ou não. Você pode até mesmo vender, pegar um valor e comprar outra propriedade. Não vejo erro em querer fazer algum tipo de negócio com o que você tem, com o que Deus te deu. A verdade é que eu não vejo no texto Deus ministrando no coração dele, venda. Houve um interesse dele, pelo que eu entendo, em vender a sua propriedade. Mas a questão toda é que ele decidiu dizer para os apóstolos, para Pedro, especificamente, o quê? Olha, o valor todo está aqui. Tudo que eu vendi, o valor todo está aqui, eu estou deixando. Só que a verdade é que ele tinha retido uma parte do valor. E a gente percebe, né? Isso é mentira, pastor? Não, a gente percebe, né, que a mente da gente vai criando várias possibilidades. Vai vendo coisas onde não tem coisa. Vai ouvindo coisas aonde nada foi dito. Possivelmente, né, como foi colocado aí, começou a observar todo mundo contribuindo. Todo mundo contribuindo. Ofertando, vendendo, dando suas coisas, apresentando, a igreja gostando. Quem sabe na hora, irmão fulano tal, vendeu, quem pode aplaudir? Aqui se for mais alegre, né? Exato. Se for assim, aquela felicidade toda. Aí, de repente, ele tinha propriedade também. E, no entanto, até o momento, não tinha tomado essa atitude de vender. Agora, a mente dele, questão de mente, pensamentos, sementes. Intenção. Sementes são colocadas no coração. Aí, talvez, por tudo isso aí que ele tenha visto, decidiu, vou vender também. Aí, agora vem a questão do coração dele. Do coração. Vender tudo. E, nesse momento, pastor, olha só como é importante falar sobre isso. Por quê? O contexto todo tem alguém que está de olho, tem alguém que está observando, e não perde a oportunidade para tentar induzir, tentar levar a pessoa a um pensamento
equivocado. E o texto diz quem é essa pessoa. E aqui, diz assim, nesse primeiro tópico, o diabo, o pai da mentira. E a Escritura afirma que Satanás, quem foi que induziu? Satanás induziu Ananias a mentir. Ou seja, se não fosse essa profunda revelação, nós não saberíamos por que aquele homem morreu. Mas o doutor Lucas, ao escrever, ele deixa muito claro isso, que no caso de Ananias e sua esposa, houve ali no coração deles uma predisposição à mentira induzida pelo próprio Satanás. Fica o alerta para todos nós que somos homens, nascemos em uma natureza complicada, pecaminosa, estamos salvos em Cristo Jesus, mas isso não nos deixa imune a essas investidas do inimigo. Porque, se observarmos bem, não estamos falando de um homem que vendeu a sua propriedade, que só decidiu fazer uma ação social, mas ele não era evangélico, ele não aceitou Jesus, é alguém que decidiu ajudar o próximo. Não, um homem salvo em Cristo Jesus, um homem que tinha Jesus no coração, feliz pelo evangelho, pela palavra, por tudo que estava acontecendo, mas naquele momento foi induzido por Satanás à mentira. E isso é um perigo. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Está escrito. E agora tem o comentarista dizendo, motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil. O que o senhor acha disso, meu pastor? Já que a gente está aqui nesse bate-papo, é sempre importante também saber a opinião do meu pastor. O que é que você acha disso? Você acha também, meu pastor, sobre a questão que ele estava ali querendo ter um lucro fácil? Veja só, né? A igreja, o contexto da igreja é de crescimento. A igreja estava crescendo. Cada vez mais chegando mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. O pai da mentira, que é o diabo, vendo o crescimento e percebeu o seguinte, sofrimento não parou a igreja. A lição número 5, nós trabalhamos isso, a 6 também vai trabalhar, a questão da perseguição. A igreja sendo perseguida, mas a perseguição que a igreja sofria não parou a igreja. Então, como a perseguição não parou a igreja, o diabo agora vai trabalhar com o interior do crente, com a vida espiritual do crente. E aqui agora vai ser o primeiro episódio de que vai trazer uma certa instabilidade na igreja. É o primeiro acontecimento que vai chamar a atenção de uma forma assim negativa. Até agora, tudo positivo. O apóstolo prega poder, prega salvação, prega ter libertação. Então, aqui agora, esse Ananias, justamente com Safira, vai ter essa ideia, visando provavelmente ter algum tipo, como falar assim, lucro, talvez não seja financeiro. Sim. Teve lucro de ganhar alguma coisa, prestígio na igreja. E quando fala assim, ele vendeu a propriedade, ele próprio agora deveria ser guardado financeiramente, sendo protegido agora pela própria igreja. Que se ele vendeu o que ele tinha, depositou na mão dos apóstolos, quem deveria cuidar deles agora? A igreja. A igreja. A igreja. A igreja que deveria cuidar dele, porque ele deu aquilo que ele tinha. Então, a partir daquele momento, ele seria cuidado da igreja. Mas quando ele retém, ele acaba guardando algo para sobreviver, para se manter, mas querendo lucro. Verdade. Interessante é que tem alguns textos da Bíblia que, se nós formos mergulhar, aprofundar, até a gente mesmo, meu pastor, fica pensando assim, nossa, não parece um tanto exagerado, não é? Por exemplo, não poderia o Senhor trazer uma pequena exortação para ele, mas não foi isso que aconteceu. A verdade é que, quando ele retém, ele está mandando muitas mensagens aí. Uma das olha, eu quero ser dependente de Deus, mas mais ou menos, né? Se eu puder, por exemplo, ter a minha mão no controle um pouco, me ajuda. Então, talvez a conversa de bastidor dos dois, o casal dentro de casa, dizendo assim, olha, a gente é crente, a gente está servindo o reino, nós estamos trabalhando junto com todos aqueles que estão sendo salvos, com os apóstolos, e todos estão depositando o que tem aos pés dos apóstolos. Mas se a gente passar por uma determinada situação difícil, não seria interessante, talvez, a gente reter um valor para a gente? Ou seja, são muitas conjecturas que a gente pode trazer aqui.
Mas o fato da lição, o cerne da lição, não é que essas conjecturas podem estar certas ou erradas. O fato é mentir na hora de entregar o que ele tinha aos pés dos apóstolos. É como se ele estivesse olhando para Pedro e dissesse assim, olha, é o seguinte, eu também sou uma pessoa boa, eu também sou uma pessoa que quero fazer a diferença. Então, tudo que eu tenho, todo o lucro da venda, eu estou entregando a você agora. E Deus revelou. Deus revela, hein? Amém? Deus revelou para Pedro que a verdade não era essa. A verdade é que ele tinha uma parte guardada. E aqui o foco é a mentira. E veja, né, pastor, que é necessário destacar a questão da natureza da mentira, a origem da mentira, de quem vem a mentira, de quem coloca a semente no coração da mentira, de quem faz com que você esteja mentindo. A origem, a essência está no diabo. Então, é algo muito prejudicial na vida de qualquer pessoa, de um funcionário, de um patrão, de uma mulher, de um casado, do pastor, de qualquer um, qualquer liderança, qualquer pessoa que passe pela mentira, está utilizando da mesma poder, da mesma autoridade, da mesma essência, da mesma natureza do diabo. Isso é algo, irmão, que a gente tem que tomar bastante cuidado. A essência, a natureza da mentira está no diabo. Então, quando a gente pensa dessa forma, dói. Jesus Cristo, ele é a verdade. Quem está nele, anda, fala a verdade. Agora, pastor, uma dúvida aqui, e já pulamos aqui para o nosso tópico, né? Se o pai da mentira é o diabo, o filho é quem? Meu pastor, não me aperte, viu? Mas eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, porque nós não compactuamos com a mentira. Amém? E eu quero destacar algo aqui, pastor, sobre a questão da decisão. Observe nesse texto. Satanás não obrigou, não forçou Ananias a mentir. Então, por que ele mentiu? Então, olha que a mentira tem um lado atrativo, tem um lado onde, por alguma razão, faz com que a pessoa se sinta bem ou tenha um resultado bom. Observe que plantar a semente é diferente da ação. O inimigo plantou a semente, mas a decisão de mentir não foi de Satanás, foi da própria pessoa. E é assim que acontece. Por muitas vezes somos tentados em várias e várias hipóteses e possibilidades, como, por exemplo, no nosso dia a dia. Imagine num dia corrido, um dia onde eu preciso me sair de uma situação e uma forma muito mais prática e rápida de sair é uma mentira, que para muitos é uma mentirinha, mas para Deus, mentira é mentira. Né? Mentira é mentira. Então, assim, a verdade deve sempre prevalecer e é um exercício muito grande que todos nós temos que fazer. Porque, assim, estamos falando do pai da mentira, mas eu quero destacar aqui também que nós temos uma força, um poder, o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, que é Ele que nosso coração diz assim, olha, meu filho, não entre nesse caminho, não. O inimigo plantou, eu estou mostrando que plantou, mas a verdade, como está escrito, liberta. João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, somente através da verdade, para a gente alcançar muitos dos nossos objetivos. Então, entenda aí, né, que o diabo é o pai da mentira, a natureza, a essência da mentira está sempre nele. A origem da mentira está nele. Quando lá, irmão, pensa só, desde o Éden, já lá no Éden, o diabo vai estar mentindo, fazendo com que Adão pecasse e perdesse o paraíso. Então, o grande foco do nosso inimigo, por isso está aqui no nosso terceiro item, né? Não subestime o inimigo, porque ele vai fazer de tudo para que você possa perder coisas boas. Porque a mentira, aparentemente, para solucionar alguma coisa, resolver alguma pendência, não causar nenhum tipo de prejuízo, mas, na verdade, vai perder aquilo que é mais importante. Exatamente. Eu quero destacar aqui, pelo menos, essas duas palavras. Uma é superestimar e a outra é subestimar, né? E no nosso meio, meu pastor, nós temos as duas realidades, os dois mundos muito claros. Tem os supercrentes,
aqueles que só falta botar aquela capa, né, para sair voando. Eita glória! Aquele super forte e que diz que não, isso nunca vai acontecer comigo. Isso que aconteceu com o irmão é um absurdo, porque eu sou diferente. Eu tenho uma conexão com Deus capaz de vencer tudo, porque Satanás está debaixo dos meus pés. E aí o perigo é a pessoa se colocar numa condição como se ele fosse assim imune a tudo que pode acontecer. Já tem um outro mundo também, outro lado, de alguém que só anda com medo. E assim, é tudo uma questão de ponto de vista. Em vez de eu olhar para a grandeza de Jesus, eu olho para o que o diabo pode fazer na minha vida. Então eu ando com medo, eu ando assustado, eu ando pensando que tudo de ruim pode acontecer, porque o diabo é muito poderoso. Então nós temos que ter um equilíbrio sobre isso. Cuidado. Tem aquelas histórias daquelas pessoas que andam na rua, aí andam nas encruzilhadas, aí vê aquele despacho feito, aí já quer que nada, eu sou forte, eu vou chutar porque eu sou poderoso. É aquele crente que fica brincando, né, com muitas coisas, não tem responsabilidade à luz da palavra. Então, nós temos que ter cuidado com isso. E a lição é muito clara sobre isso. Não devemos superestimar, mas olha, vamos ter cautela quanto a isso. O próprio Miguel, quando foi fazer a disputa com relação ao corpo de Miguel, o texto de Judas vai dizer, de Epístola de Judas, vai dizer que o próprio Miguel usou de certas palavras contra o diabo. O Senhor te repreenda. Repreendeu, menino. Não tem muita conversa, não há diálogo, não. O próprio Jesus Cristo, quando esteve conversando com o diabo, na mão da tentação, repreendeu através da palavra. Porque a palavra expulsa o inimigo, expulsar com relação à sua atuação. Porque a palavra é a verdade. E o diabo vai usar da mentira. Então, onde tem a mentira, mas quando chega a verdade, a mentira tem que sair. E nós, enquanto cristãos, devemos saber desse grande inimigo, agora, como foi dito aqui pelo pastor, vai colocar semente. Agora, quem vai fazer crescer, quem vai tomar atitude, quem vai resolver, quem vai falar é o ser humano. E nós, enquanto cristãos, devemos primar sempre pela verdade. Agora, pastor, então eu tenho que falar sempre? Aí que está o segredo, não precisa você falar sempre. Sim. Tem pessoas, pastor, que quer falar demais. É verdade. Aí acaba falando aquilo que não deve. Se complica, né? Se complica pela sua própria fala. Sim. Porque o grande segredo é, pastor, a verdade tem que ser dita, sim, mas no tempo certo, na hora certa e da forma certa. É verdade. Eu fico pensando em várias situações. Por exemplo, tem situações que nós passamos que, digamos assim, não foi uma questão premeditada, entende? Foi uma questão de falta de forças, de repente, ou falta de vigilância, ou até mesmo uma questão de natureza que ainda estamos sendo moldados dia após dia. Eu acredito que Jesus entende tudo isso e trabalha para que a gente evolua sempre. O próprio Jesus, em um diálogo com Pedro, disse, olha, Satanás pediu, viu, para lhe peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. E o próprio Jesus também disse, olha, Pedro, você vai passar por uma situação aí e você vai me negar. Então, tem situações que nós simplesmente estamos em constante batalha, erramos. Sempre erramos, mas Deus está aqui para ver e nos ajudar. Mas existem situações que eu chamo que são premeditadas, são friamente calculadas, são projetadas. Observe que houve nesse texto até um intervalo entre o esposo e a esposa para falar com Pedro, para que a retórica fosse a mesma, para que a mentira fosse tão bem contada de uma forma que parecesse verdade. Então, quando ela chega depois, e aqui o comentarista diz, fica evidente, ela chega depois, e aí quando o apóstolo faz a pergunta, ele responde do mesmo jeito. Ou seja, não foi algo de um momento de fraqueza, foi algo friamente calculado. E assim, olha o risco disso. Eu imagino, meu pastor, que nós vivemos isso sim, em vários momentos. A nossa igreja, porque é uma lição que fala diretamente para os cristãos,
aonde, por exemplo, Jesus está ali para sondar o nosso coração, né? Deus, ele esquadrinha todo o nosso coração. E nos detalhes podemos ser vítimas disso também. Imagine se na igreja eu quero uma certa autopromoção. Eu quero ser visto, ter um destaque. Então eu vou trabalhar, eu vou calcular um cenário onde no final eu tenho um reconhecimento. E aí no final eu ainda faço aquela cara de humilde, não é toda a glória e honra para Jesus, mas na verdade eu trabalhei para ter um reconhecimento, um agradecimento. Só que tem um Deus que vê tudo isso. Ele sabe se, na verdade, eu estou querendo uma autopromoção, eu estou querendo um reconhecimento, eu estou querendo um tapinha nas costas. Parece simples isso, mas o coração diz tudo. E Deus, ele vê. No caso de Ananias e Safira, o próprio Deus revelou a Pedro algo que estava lá dentro, algo no coração, algo que eles planejaram. E assim, é algo tão, digamos assim, tão difícil de discernir, porque não é algo aparente. Se alguém, por exemplo, xingar alguém, o outro viu, opa, ou você xingou, né? Se alguém, por exemplo, destratar alguém, o outro vai ver e diz, olha, eu vi, eu sou testemunha do que você fez. Mas tem situações que não tem como alguém ver ou julgar. É muito interior. Não tem como eu fazer um pré-julgamento e dizer assim, rapaz, será que ele fez isso ou não fez? Por quê? Porque é muito da índole, é muito do sentimento. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque nosso Deus tem um olhar como chama de fogo. Ele vê tudo. Ele sabe do meu coração, ele sabe lá da minha alma. Então, assim, não adianta, não engana Deus. Ninguém tem essa capacidade de enganar Deus. Engana o homem. Engana o pastor, engana a liderança, engana os pais, porque a maneira como eu vou me articular ali, eu consigo conduzir as coisas para gerar exatamente o que eu quero. Mas Deus não se deixa escarnecer. Então, é uma lição assim, muito forte e eu vejo assim, que pode trazer uma edificação muito grande para o meu coração e o nosso coração. Por isso que o comentário coloca, né, que a mentira é uma escolha. A pessoa escolhe mentir ou não mentir. No item 2 aqui, olha, atraídos pela mentira. Tem algum sabor? O que é que faz? O que é essa isca? O que é que puxa? O que é que chama tão atenção para as pessoas gostarem? Porque tem gente por aí, eita, que gosta de mentir. Tem até os profissionais de mentira aí. O que é que atrai a questão tanto da mentira, tão usual? Olha, a natureza pecaminosa é algo muito atraente, né? E isso, a pessoa nasce dessa maneira. Todos. Eu costumo dizer sempre o seguinte, só basta uma criança começar a entender um pouco de falar, de ouvir, que já começa a desenvolver uma característica humana e adâmica. É simples. Nas brincadeiras com as crianças, quando você diz assim, olha, não suba nessa cadeira, a primeira coisa que a criança vai fazer é subir na cadeira, porque a negativa causa isso, ativa o cérebro, ativa a natureza para fazer exatamente o que não pode, e isso causa, talvez até mesmo uma certa satisfação. E a natureza adâmica, ela traz isso para todos, por isso que está escrito que todos pecaram. Todos pecaram. Não existe alguém hoje que nasce fora desta natureza. Ou seja, como é algo muito atrativo, algo que traz algo aparentemente agradável, faz com que a pessoa se lance assim. Imagine, por exemplo, uma comparação bem rasa, bem pobre, desculpe a minha fala, mas nem todo mundo gosta de jiló, né, meu pastor? Você gosta? Não. Então. Mas aí alguém diz assim, olha, eu fiz um prato especial para você, está aqui um ensopado de jiló. Aquilo não vai lhe atrair, não vai lhe levar a ter um olhar especial para aquilo ali. A mesma coisa acontece quando alguém é fã de bolo, fã de chocolate. De repente, essa pessoa, ela nem pode, por causa da questão da glicose, alguma questão de saúde, mas a vontade, o prazer, né, e o sabor vai atrair a pessoa e vai colocar uma pessoa numa certa tentação.
Então, a mentira, ela vem nesse sentido de causar uma certa satisfação, né? Não só a mentira, o pecado. O pecado em si, a gente está falando do pecado. O pecado em si causa isso. É por isso que, quando estamos em Cristo, nova criatura, a Bíblia diz, né? Nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, com uma natureza salva em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai começar a dizer, meu filho, isso aí não vem de mim, bora produzir aí um fruto digno de arrependimento, bora produzir um fruto digno, porque assim, eu agora vou procurar ter um prazer na lei do Senhor, vou ter um prazer em Cristo para evitar me contaminar com... Porque assim, a gente já tem um desafio grande, a nossa própria natureza, né? A carne já é um grande desafio. Então, quando o inimigo coloca uma semente, ele está ali tentando ativar esse lado carnal e pecaminoso. E a gente percebe, né, que a questão da mentira, sempre ela aparece para esconder uma verdade. A mentira sempre aparece para favorecer alguma coisa. Ou a pessoa pensa que vai estar ganhando, vai estar saindo melhor, vai esconder um erro, esconder um outro pecado. Então, a pessoa, às vezes, para esconder um pecado, acaba mentindo, pecando novamente. Então, o que vai gerar o pecado, a mentira na pessoa, é algum benefício que ela acha que vai ter, não falando a verdade, porque não vai ter a consequência, não. Ninguém vai ficar sabendo. Eu não vou confessar, eu não vou falar, eu não vou fazer, eu vou dizer que não foi assim, que eu não estava lá, que eu não vi, que não foi eu que peguei, não tem prova, ninguém. Então, a mentira sempre vem para esconder, para enganar. Porque a falta da verdade é isso, é você enganar a verdade. Tentar enganar a pessoa sobre a verdade que ela precisava saber. E a gente, enquanto cristão, tem que tomar cuidado, porque a essência disso é o diabo. É o diabo. E assim, a mentira ou ela vai me trazer um benefício que eu gostaria de ter, ou a mentira vai me livrar de um problema, né? Vai me livrar de um problema. Todos nós, sem exceção, todos nós passamos por uma situação que, assim, tem consequências. Todos nós passamos por consequências por causa desse problema. E ali diz assim, olha, no comentarista, o comentarista diz assim, mentir tem consequências. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro. Então, assim, tem que ter cuidado, porque eu posso dizer por mim, né, e eu acredito que se qualquer pessoa que sentar aqui nessa cadeira vai também dizer que já, sim, teve problema com isso, né? Seja na adolescência, seja na vida adulta. E o que a gente precisa, de fato, fazer é correr aos pés de Jesus e dizer, Senhor, me transforma, Senhor, tira isso do meu coração, Senhor, não é bem assim. E assim, imagine, por exemplo, eu falei mal de alguém. E às vezes eu falo mal de alguém numa roupagem como se eu quisesse ajudar. Não tem, às vezes, os irmãos que se reúnem com um suposto bom objetivo. Meus irmãos, vamos reunir aqui porque a gente quer orar pelo pastor Giovanni. O que ele tem? Você não sabe, não? O que ele está passando? Rapaz, o pastor Giovanni é uma pessoa difícil. Aí começa a falar da pessoa na suposta ideia de querer orar, de jejuar, mas lá no coração quer falar mal e levantar mentiras. Eu tenho uma experiência, meu pastor, que eu vivi, que me marcou muito. Uma vez, eu posso contar aqui? Uma vez, eu fazia parte do grupo de jovens. E, fazendo parte do grupo de jovens, eu, quando fui cantar junto com o grupo em uma cidade, quando eu voltei, eu me reuni com uma pessoa para poder estudar, porque eu ia ter prova no outro dia, né? E conversamos um pouco sobre isso. Aí alguém chegou para mim e disse assim, olha, você estava com fulano de tal, não estava? Estava. Pois é o seguinte, fulano de tal disse para mim que você estava lá numa intenção de fazer isso, isso e isso. E isso não foi verdade, eu não fui fazer isso. E aquilo mexeu no meu coração. Eu disse assim, rapaz, por que alguém levantaria uma mentira dessa contra mim? E aí eu disse, sabe de uma, deixa esse negócio para lá. A verdade é que não era isso mesmo. Eu tenho consciência de que eu não vim fazer isso e segui em frente. Passou um tempo, eu comecei a observar que
eu já não tratava a pessoa do mesmo jeito. A pessoa que falou de mim, eu não tratava do mesmo jeito. Eu já não conseguia mais olhar algumas qualidades que a pessoa tinha. Eu não conseguia mais desenvolver o mesmo respeito que eu tinha pela pessoa. Eu não conseguia sequer olhar nos olhos da pessoa. E na minha cabeça, eu venci aquilo, eu reagi bem, porque por uma questão de justiça, eu me senti injustiçado, então o problema não sou eu. Foi aí que o Espírito Santo falou com o meu coração: olha, você está magoado. Você está magoado e você precisa pedir perdão. Aquilo mexeu tanto comigo, porque eu falei assim: meu Deus, como pode, nesse momento, nesse contexto, eu estar magoado? Mas aí eu percebi que veio para o meu coração e eu só venci aquilo quando, de fato, eu procurei a pessoa e pedi perdão. Quando eu pedi perdão à pessoa, a pessoa não entendeu nada. Mas aí, o fato de pedir perdão me deu a oportunidade de abrir um diálogo e contar para a pessoa o que aconteceu. Eu falei: não, é porque é o seguinte, veio ao meu conhecimento que você falou isso de mim. E, na verdade, isso nunca aconteceu no dia. Mas, para minha surpresa, a pessoa olhou para mim e disse assim: Simon, acredite, eu nunca falei isso de você. Não. Então, eu percebi o seguinte, que a mentira, ela pode não só levar quem mente para o pecado e a morte, como quem sofre a consequência da mentira também, pode ter uma raiz de amargura. Entende? É um leque de problemas. Se eu mentir acerca do Senhor, eu estou errado porque eu menti, e pode causar no Senhor também um sentimento ruim, porque o Senhor se sentiu vítima por uma calúnia, por exemplo. E a gente tem que ter cuidado com isso dentro da igreja, porque, assim, às vezes a gente não sabe, mas nós estamos lançando também no coração de uma pessoa uma raiz de amargura por causa de uma mentirinha, por causa de uma palavra mal contada, uma história mal contada, uma história até verídica, mas descontextualizada, né? Eu peguei uma história que foi real e descontextualizei ela. Isso também é mentira. Entende? Então, tudo isso tem consequências. E muitas pessoas, na verdade, acabam mentindo por falar demais. Talvez essa questão daí do senhor, somente já encerra essa parte daí, né? Talvez a pessoa que lhe contou, ela colocou aquilo que ela entendeu como a verdade dela. Ela interpretou uma situação que houve alguma conversa, que a pessoa soube que você teve lá, houve alguma conversa com essa pessoa. Ela lhe contou aquilo que ela entendeu, mas não foi aquilo que a pessoa disse. Não abriu aspas. De repente, para ela, não foi nem mentira. Não foi nem mentira. Foi talvez o entendimento que ela teve daquela conversa. Não. Então, ela fala aquilo que ela entendeu, mas nem sempre aquilo que você entendeu é a verdade. Por isso a necessidade de abrir aspas, né? Não, fulano falou isso, a palavra foi essa. Porque aí o entendimento, cada um vai ter a sua entendimento, a sua interpretação do fato ocorrido. Essa colocação, pastor, é muito, muito boa. Olha o que o senhor está dizendo. O senhor está dizendo que assim, o que não é verdade... Isso, pode falar. O que não é verdade pode ser caracterizado como mentira, digamos assim, uma inverdade, né? E na sua fala, mesmo que não houve na intenção da pessoa de falar, em promover uma mentira, ele pode estar promovendo a mentira se ele não se ater a todos os fatos. A má interpretação acaba acontecendo uma mentira. Olha aí. Bora ter atenção a isso também. Tem gente que gosta de entrar em conversa que não precisa. Tem gente que gosta de emitir opinião onde não foi chamado. E tudo isso tende, a nossa natureza já é pecaminosa. Então, tende a gerar mentiras para favorecer, para esconder, para promover, para aumentar um pouco. Irmãos, eu não vou nem falar isso aqui, pastor. E aqueles pregadores, pastor, que aumentam. Eu já vi gente dizendo por aí que o rio foi a subir quando estava lá para o rio de... Quando Moisés foi colocado lá no rio. O rio começou a subir em vez de descer. O rio foi? O rio já mudou para rio, né? Já mudou para rio. Já subiu lá. Pensa só. É para isso. É complicado. Então, tem pessoas que querem aumentar demais. Acrescentar o que não está. Nós temos também uma necessidade, né? Eu peço muito respeito para falar isso, mas eu vejo uma necessidade muito grande por parte assim, de alguns pregadores de querer sempre trazer algo novo, algo que ninguém nunca ouviu, algo que ninguém nunca falou, né? Hoje nós temos as redes sociais e viralizar
do lado bom, é algo que ele coloca no mapa, né? Então, de repente, uma coisa diferente que eu falei, eu fiz, pode me colocar assim, em um lugar maravilhoso. E eu sempre digo, nós temos que ter sempre responsabilidade com o que nós falamos. Não podemos falar algo solto e achar que aquilo não pode vir contra nós, né? Então, assim, nesse caso de Ananias e Safira, pelo texto, eu vejo que Pedro até tentou dar uma oportunidade para a esposa dele. Porque quando ela chega, ele pergunta: vendeu? Vendi. Por aquele valor? Sim. Ou seja, ela podia naquele momento ali olhar e dizer assim: por que ele está me perguntando isso? Estranho, né? Olha, posso conversar contigo, Pedro, no gabinete? O senhor me levaria no gabinete? Não quero falar aqui na frente de todo mundo, não. A verdade não é essa, não. A verdade é que a gente fez isso e isso. Ela poderia, naquele momento, até alcançar o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas quando ela endossa, até para não deixar o marido em uma circunstância ruim, que tem isso também. Tem isso também. Olha só isso aqui. Imagine, por exemplo, se eu sei que um amigo meu, um pastor, um obreiro, ou até mesmo família, esposa, filho, pratica uma mentira. E eu sei que é mentira. Mas para não deixar essa pessoa em más lençóis, digamos assim, né, em uma circunstância ruim, eu preciso endossar esta mentira para poder não deixar a pessoa em má situação. Paga preço também. Porque ela pagou um preço, porque ela teve que endossar aí o que o marido fez. Complicado. A dificuldade é grande, mas a natureza e a essência da mentira sempre vai estar no diabo. E a gente toma bastante cuidado. E a igreja aqui, está no terceiro tópico, né? A igreja que repele a mentira. Só que não pensa que é fácil, não. A língua coça. A natureza fala forte. Sabe? Os pensamentos e o que vai acontecer, se descobrirem, se realmente não foi assim, o que pode acontecer. E às vezes, como foi colocado, endossa a mentira dos outros. E acaba mentindo também. É verdade. É verdade. Eu tive uma líder na época dos jovens que eu muito aprendi com ela. Boa fada esse tempo dos jovens aí, hein? É boa. Vivi um momento bom. Aqui na sede, muito bom. E minha líder da ajuda. Passa até menção no nome dela. E tem uma frase que ela ministrou na minha vida que eu nunca esqueci. Ela diz assim: filhinho, aprenda uma coisa. Deus nunca perde. Ela falava isso para mim. Ela dizia assim: olha, numa circunstância onde tiver qualquer conflito, Deus está trabalhando em todos os corações ao mesmo tempo. Então, observe que nesse texto aqui, de Atos, Deus ele toma a direção de tudo, não só tratando com a vida de Ananias e Safira, como também tratando com a igreja de modo geral. Porque quando o próprio Deus usa o apóstolo Pedro para trazer uma palavra firme ao coração de Ananias e Safira, e eles não resistem e morrem, causa temor em toda a igreja. Eu fico pensando, do ponto de vista aí, do projeto divino, o que aconteceria, né, se de repente o próprio Deus não intervisse essa ação de Ananias e Safira? O que poderia introduzir na igreja que estava em pleno crescimento? Imagine se ele testemunha disso para outra pessoa: rapaz, faz igual eu fiz. Olha lá, eu disse e ele acreditou, faz também. Então poderia nascer na igreja muitas coisas. Mas Deus, vendo tudo, corta isso na hora através dele, e isso causa logo temor. A palavra temor traduz o termo grego phobos, eu traduzi errado, certo, pastor? Pode ser. Que também aparece no versículo 5 deste capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida como sentido de medo, né? Mas também ela traz a ideia de respeito, né? A ideia de você ter cautela nas coisas que você faz. Então, assim, tem que ter cautela. Você está na igreja, cuidado. Cuidado, porque tudo ali está em um ambiente que o dono é o nosso Deus, né? Então, chegar na igreja de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, agir, lideranças que lideram seus liderados de qualquer jeito. Uma vez, meu pastor, eu liberei uma palavra, eu liberei uma orientação,
E foi muito duro a minha fala. Eu achei que foi muito duro. Eu não tenho muita característica de trazer palavras muito duras, não. Mas nesse dia, eu estava meio melancólico, eu acredito. E aí eu liberei uma palavra muito dura para quem estava me ouvindo. E quando eu terminei de falar, eu ouvi a voz do Espírito Santo, algo que eu sempre tenho trabalhado para não cometer mais esse erro. Eu ouvi a voz do Espírito Santo no meu coração dizendo assim: por que você está falando com a minha igreja desse jeito? Não pode, não. Não se pode falar com a minha igreja desse jeito. Você não é o dono da igreja. E ali tinha uma igreja representada. Então, eu pedi perdão a Deus e disse: Senhor, não importa o que esteja acontecendo comigo, não importa se eu estou me sentindo certo ou errado, não importa absolutamente nada, ninguém toca na igreja de Deus, porque a igreja é de Deus. Então, se eu hoje sou usado por Deus, se o Senhor é usado por Deus para levar uma palavra, até com tom exortativo, tem que vir direcionado por Deus, porque se for de mim mesmo, isso é um erro. Então, assim, causou temor na igreja, e eu acredito que muita gente começou a pensar duas vezes, viu, meu pastor, nas decisões depois disso. E essa aí é a resposta, né, daquela talvez primeiras indagações do senhor, quando pergunta, né, sim, será que foi crueldade? Foi muito pesado, né? Foi pesado demais, porque chegou lá, contou a mentira, que a igreja estava sendo favorecida, que a igreja também, que o cara vendeu, deu a propriedade, a igreja também estava ganhando, que recebendo um dinheiro que não receberia se não tivesse feito isso. Que, no caso, é bom, não está questão de salvação nem bênção não, viu? Mas para a igreja, um recurso, quantas pessoas não foram ajudadas com o recurso de Ananias e Safira? Muitas pessoas foram ajudadas. Mas, no entanto, ali vem agora a resposta, por que não foi pesado demais? É porque ali você viu, foi o primeiro exemplo. Foi a primeira dificuldade enfrentada com relação a pecado na igreja. Então, Deus, para deixar o exemplo, ele vai logo, pega logo o mais pesado possível, para que todos os demais pudessem aprender qual deve ser o posicionamento da igreja de Cristo, que é exatamente isso aqui, olha, repele a mentira, não aceita, não concorda, não faz, não passa a mão na cabeça e não assina esse documento. E agora, no segundo tópico, né? Terceiro tópico, segundo item, uma igreja forte. O que nós podemos falar? Uma igreja, daqui diz assim, mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Ou seja, quando você tem uma igreja que trabalha e trata questões internas, e essas questões podem dificultar, né, digamos assim, o andamento do trabalho, você tem uma igreja forte. Imagine, por exemplo, para um líder, um pastor que está desenvolvendo aí alguns trabalhos e descobre que no seio da igreja tem questões que precisam ser tratadas. E, às vezes, há uma resistência a fazer isso, dependendo de quem é essa pessoa, do que essa pessoa representa na igreja. Às vezes, você tem uma família tradicional, às vezes, você tem uma pessoa de influência na sociedade e que está vivendo uma situação que precisa ser tratado. Então, se eu não vou de forma, digamos assim, claro que guiado pelo Espírito Santo, e não faço já começo devido ao tratamento guiado por Deus, como eu estou dizendo, eu posso ter problema em relação à igreja forte ou fraca. E é importante dizer, meu pastor, que tudo isso aconteceu na dispensação da graça, viu? Porque no Antigo Testamento já era comum essa questão de alguém ser fulminado, né, digamos assim, o próprio sumo sacerdote ele ia todo cheio de, digamos assim, indumentárias, né, e tinha até um elemento sonoro na própria vestimenta dele, e se ele entrasse no Santíssimo Lugar e ele tivesse ali indigno perante Deus, ali mesmo ele ficava, né, e ele era arrastado. Então, é inconcebível para alguns a ideia que na dispensação da graça tenha algo dessa natureza. Não, Deus não vai fazer isso não, porque Deus é amor. Deus ele vai, esperar a pessoa se arrepender. À luz da palavra, ele morreu ali. Alguns podem até dizer que ele foi fulminado. Ele caiu ali morto. Então, tratar assuntos importantes é bom para se ter uma igreja forte. Agora, né, a gente percebe o seguinte, para a gente entender o contexto todo ocorrido, né?
A igreja estava tendo o hábito do pessoal que tinha condições, vendia da propriedade ao pastor da igreja, aos apóstolos. E, de repente, Ananias e Safira resolveram fazer a mesma coisa. Talvez para ter algum tipo de lucro, algum tipo de vantagem, algum tipo de privilégio, reconhecimento, ou para seguir, já que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Mas, no entanto, deles foi a mentira e chegar diante do altar de Deus. Quando chega diante do altar de Deus, chega dizendo, olha, vendemos por tanto. Ou seja, mentiu. E o próprio apóstolo Pedro vai chamar, dizendo o seguinte primeiro, né? Mentistes ao Espírito Santo. Aí depois vai dizer, mentistes a Deus. Ou seja, aqui também já vai uma comprovação teológica que o Espírito Santo, ele é Deus. Porque mentistes ao Espírito Santo, mentistes a Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele sabe tudo, ele pode tudo, ele entende tudo. E sabe muito bem o que foi decidido em casa, quarto fechado, escondido de todo mundo, ninguém sabia de nada, ele acabou revelando isso ao apóstolo Pedro. Agora vai aqui uma colocação que Deus colocou no meu coração, pastor. A questão da mulher. Vou apertar o juiz agora, viu, de vocês, viu? Mulheres, calma aí, viu? Mas pensa o seguinte, Safira teve toda a oportunidade de conversar com o marido e também dizer, para que vai fazer isso? Porque a mulher, ela tem um jeitinho diferente. Olha só a situação de Abigail diante de Nabal. Nabal tomou a atitude errada, mas Abigail foi procurar Davi. E evitou uma tragédia, né? Evitou uma tragédia. E a mulher, ele tem esse jeito. Sabe? Por isso que a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Foi exatamente essa atitude tola que também concordou, aceitou e fez Safira diante do seu esposo. Então, você que é mulher também, aconselha, fala mais, conversa mais, pontua mais, que as mulheres possam ter atitude de Abigail, de evitar as coisas e não concordar com as coisas. Eu sei também que tem maridos que não permitem a mulher nem falar, mas isso é tempo para outra área aí, viu? Quem sabe no momento sobre família. Mas, no entanto, Abigail soube aconselhar o marido para o bem e obteve vitória. Já Safira concordou que ia ter lucro para ela, ia ter dinheiro guardado para ela, muito mais protegida, e acabou aceitando, concordando e mentindo. Porque até o momento ali a mentira era só do marido. Aí quando ela chega diante do altar, o pastor é sabido, viu? Pastor direcionado pelo Espírito Santo é diferente, viu? E aí, como é que foi aí? Vendeu, vendi. Aquele valor mesmo foi? Irmão, não perde tempo. Ela teve tempo de pensar ainda e mudar de opinião. Veio algo no meu coração aqui também, que é o seguinte, a luz, né, a revelação do texto, eu acredito que quando a Bíblia diz assim, mentiste ao Espírito Santo, eu quero crer, meu pastor, que diversas vezes o Espírito Santo estava falando ao coração dos dois, não façam isso. Eu não acredito que o Senhor agiria dessa forma com eles se de repente não houve esse trabalhar de Deus para convencê-lo a não fazer. Não faça. Não faça. Então, assim, mentiste ao Espírito Santo, eu acredito que é porque houve, sim, uma intenção clara que o Espírito Santo... Gente, tem gente que fala assim para mim, o que é pecado? Olha, você pode até ter dificuldade de definir o pecado, mas todo mundo sabe quando peca, né? Se eu falar assim, defina o pecado. Tudo que desagrada a Deus, tudo que é contra as Escrituras, né? Tudo que vai contra os princípios, enfim. Então, lista aí para mim o que é pecado. Pecado é mentira. Não. Uma coisa eu digo. Quando alguém comete pecado, ele sabe que pecou. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está ali para lhe dizer, meu filho, não é esse caminho. Meu filho, não é isso que eu desejo para você. Olha, ninguém viu, mas eu vi a sua intenção. Mude de rota. Reconsidere. Peça perdão. Então, eu acredito sim que no caso dos dois, não está escrito, mas eu acredito que o próprio Deus estava ali dizendo, não faça. Deu tempo suficiente. Não vá por esse caminho. Entendeu? E assim, que os nossos ouvidos, né, os nossos corações estejam
altamente afinados para ouvir a voz de Deus sempre. E que a gente tenha a capacidade de obedecer e atender a esta voz. Mesmo que, por muitas vezes, pareça injusto. Porque na balança de Deus, na justiça de Deus, nunca vai ser igual a nossa. Então, em alguns momentos, eu vou estar tão inflamado, acreditando que eu preciso ter, digamos assim, receber o perdão de alguém por alguma coisa, mas, na verdade, para Deus, eu preciso liberar esse perdão e eu preciso também mudar de atitude. Então, assim, cuidado, porque uma coisa leva a outra. No trabalho, por exemplo, imagine, pastor, né, uma coisa que depende de uma promoção, alguém que está querendo bater uma meta. Quantas vezes alguém mente para bater meta? Né? Imagine, com todo respeito, quem trabalha, às vezes até em bancos, que precisam para atender uma necessidade social de que alguém que está ali tem que vender aqueles pacotinhos e, às vezes, é induzindo as pessoas a comprarem aqueles pacotinhos com base em mentiras, sutis, mas são. Imagine em ambientes, vários e vários ambientes de trabalho, onde para a pessoa se sair de uma tensão, a solução é contar uma mentira. Né? Eu trabalho lá no hospital, né? O médico está chegando, já chegou, né? E é tanta coisa. Então, assim, vigilância sempre. O sistema do mundo é para que o cristão possa pecar em tudo. Em tudo. Né? Eu não vou nem falar sobre aposentadoria. Pois é. Não vou citar a Bolsa Família. Não vou citar, não. E no meio evangélico, meu pastor? Não vou citar nesse negócio. Tem não. também? Tem. Não vou citar esse negócio, não. Eu não citei nada disso, não, viu? Vamos mudar de assunto. Né? Mudar de assunto aqui. Enquanto o nosso pastor Sailo vai aqui pensando, se existe negócio de mentirinha, se mentirinha pode, se a mentirinha para o bem pode. Porque tem mentirinha, às vezes, que a pessoa chama que é mentirinha para o bem. Por exemplo, né? Vai ter um aniversário, aí vai rolar uma mentira para a pessoa possa ser enganada, não possa estar, né, atrasando. Será que pode mentirinha? Se tem mentirinha do bem, e se pode mentirinha? Ele vai falar daqui a pouquinho aí na nossa conclusão, já também para estar encerrando a nossa aula, mas já quero assim estar pedindo a você, está inscrito no canal, não acredito, não se inscreveu ainda, não deixou o seu like, nos ajude, para que o EBDcast possa continuar a estar contigo aqui, gravando videoaulas da nossa escola bíblica dominical. Mas na conclusão, por gentileza, pode mentirinha? Pode não, pastor. Tem mentirinha do bem? Não, mentira é mentira. Mentira nunca é do bem. Nunca. Não existe nenhum cenário onde a mentira é do bem. A mentira... tem gente que combate a mentira com mentira, né? Você chega com uma criança e diz assim, olha, não pode mentir, porque se mentir, seu nariz vai crescer, entendeu? Então, é uma mentira que é combatido com mentira, né? Tem outras pessoas também que têm a ideia de justificar a sua mentira se baseando no erro do outro, né? Não, isso aí que eu fiz não tem nada a ver. Pior é fulano de tal, que fez tal coisa. Pior que fulano fez, ou seja, por causa do julgamento dele de que o outro fez algo pior, então eu estou liberado a fazer essa prática? O meu é pequeno. O meu é pequenininho, Deus entende. Não, Deus entende isso aí. Fique à vontade, pastor, para fazer a conclusão, fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Olha, eu acredito que o assunto foi muito bem debatido. Eu acredito que o texto ficou muito claro na nossa compreensão. Fica como palavra final dizer o seguinte, que nós temos que ter cuidado com as coisas sutis. Porque, assim, no início da aula, o senhor disse o seguinte, do bate-papo aqui, o senhor disse o seguinte, que o inimigo tentou combater a igreja de várias maneiras, né? E uma forma de combater é por dentro. Então, a sutileza é a arma que ele usou para plantar uma semente. E a sutileza do inimigo, minha saudosa avó dizia que o inimigo, ele entrava com sapatinho de lã. Se ele entra com chifre e com tridente, o povo corre, ou repreende, né? Depende. Mas o sapatinho de lã é algo muito sutil. E é dessa forma que, muitas das vezes, a igreja passa por situações difíceis por causa da chamada intenção. Mas não é bem assim, talvez. A subjetividade pode ser uma arma muito grande contra nós.
E nós aqui já queremos estar agradecendo ao nosso pastor, que está aqui conosco, ministrando essa belíssima aula. Que Deus continue te abençoando, justamente com sua igreja abençoada ali. E o nosso pastor presidente, a diretoria. Fique à vontade, pastor, faça as suas considerações e também esteja orando para que Deus possa continuar nos abençoando e abençoando a todos também que estão conectados conosco. Minha palavra é de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao meu pastor presidente, que abre esse espaço para nós também expressarmos um pouco da nossa alegria em falar do amor de Jesus. Eu quero glorificar Deus também pela tua vida. É muito bom estar aqui contigo. Olá, hein? Descomplicando a Teologia. Vamos seguir o canal do pastor Giovanni. E eu tenho certeza que estar aqui junto contigo, eu também cresço, evoluo, aprendo junto contigo. Deus abençoe. Agradecer também toda a equipe. Monte Cristo, Deus abençoe todos vocês. Eu amo todos vocês. Eu amo estar trabalhando na obra do Senhor. Vou colocar aqui um desafio. Primeiro desafio eu vou estar colocando lá com Monte Cristo. Quem assistir da congregação vai colocar o nome da congregação. Olha, muito bom. Monte Cristo aí, ó, Monte Cristo. Você que é da congregação do Monte Cristo, você vai colocar embaixo nos comentários aí o nome Congregação Monte Cristo, a paz do Senhor, mas coloque Monte Cristo. Quero saber quem é que está conectado conosco. Lá está aqueles jovens lá, abençoado, tivemos lá ministrando. Eu quero saber quem é que está no Monte Cristo. Vai deixar nos comentários. Gostei do desafio. Bom desafio aqui agora. Terça-feira eu tenho uma palavra forte, viu? Para vocês que não colocaram o nome, tá bom? Deus abençoe. Esteja orando por nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, muito obrigado por esta grande oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por este tema, que o Teu Santo Espírito explique melhor cada palavra em nossos corações e que todos nós, sem exceção, todos nós, possamos estar guardados e protegidos, ó Deus, debaixo da Tua sombra, contra as sutilezas do inimigo, contra as sementes do mal e, principalmente nesse texto, contra a mentira. Não deixa, Senhor, que sejamos enganados pela mentira ou sejamos tentados ao ponto de mentir. Nos guarda e nos protege em tudo e assim eu te agradeço. Amém. EBDcast é uma bênção da IAD. Deus abençoe e até a próxima.